O judiciário é tão determinado, né, na aplicação das leis, merece até uma pausa aqui, ó. Citando Hobbes. O que é evidente para a razão de qualquer homem, pois tudo que não for contrário à lei de natureza pode ser tornado lei em nome dos detentores do poder soberano, e não há razão para que seja menos obrigatório obedecer-lhe quando é proposta em nome de Deus. Além do mais, não há lugar no mundo onde seja permitido aceitar como mandamento de Deus o que não seja declarado como tal pelo Estado. Quer dizer, novamente, o 786 se volta contra o executado, e o juiz, na seu poder, né, de prever o futuro, né, ele já diz que todo exequente terá juntará uma certidão imobiliária, ou seja, o lobby das praças públicas, né, das penhoras, das adjudicações, do artigo 784 a 787, uma vergonha, uma indecência, uma lamentável opção capitalista de expropriação e empobrecimento do povo brasileiro. É um absurdo. Artigo 787. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Quer dizer, do objeto da penhora. Vamos lá. 788. A penhora deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado do juro das custas e dos honorários advocatícios. É impressionante como esta apropriação ela é reiterada de uma forma doentia. Não sei, não. Haverá algum problema muito sério em matéria de execução nesse país envolvendo o ramo imobiliário. Vamos lá. Só que tem um detalhe no artigo 798, a respeito do objeto da penhora. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Então, fala no 790 os absolutamente impenhoráveis. Impenhoráveis. Artigo 4º. Impenhoráveis. Lobby. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Aí tudo bem. Então, você abre uma ação. Vocês observam que os soldos, vencimentos, quer dizer, o indivíduo recebe, um exemplo, 100 mil reais por mês e deve 30, e eu não posso penhorar os vencimentos dele. Posso, vai dizer a jurisprudência. Então, depois que apelar, já tem jurisprudência. Só que eles ficam brigando entre si, porque a partir dessa briga é que os negócios se mantêm, não é? Então, o indivíduo ganha 100 mil reais por mês, mas ele não pode pagar 30 mil, porque está escrito no artigo 790 sobre a impenhorabilidade. Agora, o indivíduo que escreveu isso, ele esqueceu de um pequeno detalhe, deveria ter colocado. No caso de vencimentos serem superiores, por exemplo, sei lá, uma coisa que é muito comum em todas essas pessoas aqui beneficiadas pelo inciso 4º, é muito comum ganharem aí, sei lá, 100 salários mínimos, né? Põe uma medida aí e penhora os vencimentos, os subsídios, os soldos, etc. e tal, e deixando de lado, evidentemente, o trabalhador autônomo, né? E os profissionais liberais, devia também colocar um limite aí, né? Porque tem profissional liberal no Brasil, daqueles que fazem, advogados, que fazem reuniões e coquetéis para os clientes em museus, prédios públicos, e cobram 100, 200 dólares
a cada 10 minutos, né, eles deveriam sofrer, deveriam estar fora desse benefício aqui. Agora, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 30 salários mínimos não pode ser penhorada. Era 40, agora mudou para 30, quer dizer, não dá. Quer dizer, o indivíduo pobre, o indivíduo médio, ele está simplesmente perdido nesse país. O que estão querendo fazer com essas pessoas? O credor pode preferir, em vez da subrogação, a alienação judicial do direito penhorado. Quer dizer, novamente, a questão da penhora e a questão imobiliária. O artigo 816, quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, será averbada no rosto dos autos a penhora que recair nele e na ação que lhe corresponder, a fim de se efetivar nos bens que forem adjudicados ou vierem a caber ao devedor. Bem, novamente, o Estado trabalhando em prol de credores, possíveis credores. Vamos lá. Artigo 882. Os tribunais, vírgula, em princípio, vírgula, velarão pela uniformização e pela estabilidade da jurisprudência, observando-se o seguinte, como em princípio, os tribunais velarão. Se quer manter em princípio, escreva-se por princípio. Ora, velarão, né? Cuidarão da uniformização e estabilidade da jurisprudência. Observando-se, inciso 1º, sempre que possível, na forma e segundo as condições fixadas no regimento. Como? Segundo as condições fixadas no regimento interno. O que regimento interno tem a ver com jurisprudência? Jurisprudência é a reiteração do direito, da lei, da verdade. Então, tem que tirar essas palavras, sempre que possível. Como sempre que possível? Não tem que ser sempre que possível, não. É sempre ponto. Sempre por dever. Inciso 2º, os órgãos fracionários seguirão a orientação do plenário, do órgão especial ou dos órgãos fracionários superiores, fração, aos quais estiverem vinculados nesta ordem. O que o Código de Processo Civil? Por que ele está entrando? O regimento interno dos tribunais aqui, eu não tenho a menor ideia. Porque cada tribunal tem um regimento e o Código de Processo Civil é um código para a nação inteira. Parágrafo 3º. A jurisprudência pacificada de qualquer tribunal deve orientar as decisões de todos os órgãos a ele vinculados. Aí tem que colocar. Deve vincular, orientar todas as decisões em todas as instâncias, né? Especialmente em primeira instância, né? Porque esse negócio de considerar autonomia com justificação, com associação, com fingimento, né? Fica fingindo que está respeitando jurisprudência, criando novos conflitos, isso tem que parar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores deve nortear as decisões de todos os tribunais e juízos singulares do país, de modo a concretizar plenamente os princípios da legalidade e da isonomia e da segurança jurídica, né? Agora, deve nortear. Norteia, né? Não deve, não. Aqui norteia. Imperativo. Norteia. Inciso 5º, na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança. Pode haver modulação, quer dizer, jurisprudência dominante, pero non mútuo, se o interesse social fosse realmente o escopo, né? Bem, parágrafo 1º, a mudança do entendimento sedimentado, arquitetura, engenharia. Parágrafo 2º, os regimentos internos preverão, futuro, formas de revisão da jurisprudência em procedimento autônomo. Preverão. Interessante. Tem jurisprudência, mas não tem jurisprudência. Porque, novamente, o Congresso entra no regimento interno dos tribunais. É algo para ser analisado pelos doutos parlamentares ou para quem tenha educação, né, de ouvir. Artigo 885, far-se-á a distribuição da ordem dos processos no tribunal, de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se os princípios da publicidade e da alternatividade. Entendi também.
alternatividade e do sorteio, quer dizer. Novamente, os regimentos internos do Tribunal de Justiça sendo inseridos num Código Nacional. Distribuídos os autos, artigo 887, distribuídos os autos serão submetidos imediatamente à apreciação do relator, que, depois de estudá-los, os restituirá à Secretaria com seu visto, entre aspas, cabendo-lhe fazer exposição dos pontos controvertidos sobre os quais versar a causa. Muito bem. Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela de urgência ou da evidência nos recursos e nos processos, negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão ou sentença recorrida. Quer dizer, isso daqui não é óbvio? Para que colocar no negar seguimento a recurso? Quer dizer que inadmissível, prejudicado, a troco de quê? Dar provimento a recurso e a decisão recorrida contrariar. A, B, C, súmula, acordo, entendimento. Não sei quem escreveu isso. Merece parabéns. Artigo 889, tratando-se de apelação e de ação rescisória, os autos serão conclusos ao revisor sempre que possível por meio eletrônico. Como assim, sempre que possível? Serão conclusos ao revisor. Ponto, 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 ponto. 2% da população brasileira está inserida dentro da informática. Processo civil é para toda a população, desde o morador de rua até o povinho do palácio. Parágrafo 3º do 890. Salvo caso de força maior, participará do julgamento do recurso o juiz que houver lançado o visto nos autos. Quer dizer, não precisa analisar os autos, ele precisa só lançar o visto, né? É isso que está querendo dizer. Quer dizer, você não precisa fazer análise dos autos, é só lançar o visto. Artigo 3º. Salvo o caso de força maior, participará do julgamento o revisor. Não foi aquele que analisou? Ressalvadas as preferências legais, os recursos serão julgados na seguinte ordem. Eu diria o seguinte, considerando a análise, se é que alguém vai chamar de análise o que eu tenho feito aqui, mas considerando-se a questão da expropriação de bens que está sendo planejada contra o povo brasileiro, eu sugeriria que o artigo 891 fosse assim redigido. Ressalvadas as preferências legais, os recursos serão julgados na seguinte ordem. Primeiro, em primeiro lugar, que impliquem em expropriação de bens. Aí, em segundo lugar, aqueles que for realizada a sustentação oral, etc. Porque, experiência própria. O indivíduo não é herdeiro, ou seja, construiu a sua vida através de trabalho, tal, submissões e outras humilhações que as pessoas têm que passar no capitalismo. E aí alguém vem e realmente retira o seu bem, e ninguém fala nada e corre tudo, porque está escrito no Código de Processo Civil que é assim. Então, que implica em expropriação de bens. Afinal de contas, o capitalismo está baseado no direito de propriedade, não é? Então, nada mais justo do que esse princípio de defesa dos bens das pessoas, mesmo porque esse princípio já é respeitado quando se tratam de classes sociais mais favorecidas, né? Quanto maior o número de bens, mais proteção. Artigo 892. Agora tem a execução. E nas execuções, nos casos de expropriação. Artigo 804, rejeitada a preliminar, ou se ela for ou se com ela for compatível a apreciação do mérito, ser-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal sobre a qual deverão se pronunciar juízes vencidos na preliminar. O vencido é que se pronuncia. Isso aqui é aquela história, ao invés de como é que você pode ser vencido, como é que um juiz pode ser vencido se a jurisprudência tem que ser dominante, pacífica e harmoniosa? Como é que um juiz pode ser vencido se as súmulas do Supremo Tribunal têm que ser respeitadas? Como é que um juiz pode ser vencido se os princípios constitucionais devem ser respeitados? Interessante.